Fala, carequetes e carequetes, tudo na mais santa paz? Se tá na paz, eu garanto que já já vai deixar de estar. Eu estou sentindo uma treta! Essa semana o mundo estremeceu com a polêmica sobre o suposto gesto NASA do Elon Musk na cerimônia de posse do Trump laranjão. My heart goes out to you. E eu achei muito engraçado, porque quem se horrorizou pelo cara supostamente ter feito o mesmo gesto que o Bigode fazia, e quem tá acusando o cara de ser NASA sem ter direito à autodefesa, é justamente o povinho da esquerda, que odeia Israel e disfarça antissemitismo como antisionismo. Look, I'm not saying anything. It's a fact here. It's a fact there. I'm not saying anything. It's a freedom of speech. You see, you're taking my speech. You're not giving me this right. Thank you very much. Thank you very much. Why I don't have... Então eu sei que eu tô um pouquinho atrasado para falar do gesto em si. Nesse vídeo eu também vou mostrar para você, isentão que fica em cima do muro entre um lado e outro, ou você que é de esquerda e se acha praticamente o caçador dos NASA, eu vou mostrar pra vocês que quem concorda com quase 100% do que o Bigode falava, na verdade, é a esquerda. Na verdade, é a esquerda. Ah, bom. Então já deu pra ver que esse vídeo tá pegando fogo. Então já que o Carex está abrindo mão da monetização pra abordar um assunto ultra mega blaster polêmico desses, eu acredito que eu mereço teu like, que tu se inscreva, clique no sininho, porque o YouTube capa a distribuição dos meus vídeos, e deixa também um comentário falando o que tu pensa sobre o assunto. E te prepara, porque depois da musiquinha, o bicho vai pegar pros NASA. Vai! Todo mundo odeia NASAs. Ultimamente, em qualquer discussãozinha política na internet, é fácil encontrar um barbudinho com cara de que tem os níveis de testosterona lá no pé, dizendo que se encontrar um NASA vai bater, dar soco, fazer acontecer. É medida, medida, medida. Eu acho que esse é menina. Quem tá com o rabo entre as pernas com medo de levar ferro. É medida. E se você quiser dar porrada no NASA, fica à vontade, amigo. Só te aviso que nos meus áureos tempos de roqueiro maluco, eu já vi uma ou duas briguinhas por aí. Eu posso te falar que raramente neonazas brigam sozinhos. Geralmente são em grupo e usando armas brancas. Mas se você acha que a sua dieta à base de soja te dá alguma vantagem, vai fundo. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Vai lá, vai fundo. A questão é, exatamente o que faz alguém ser NASA pra você? O que em 2025 é ser um NASA? Porque ultimamente os critérios pra você definir se uma pessoa é NASA vão desde fazer um sinal de ok, beber leite ou usar camisa verde, até não ver pornografia ou evitar de tocar uma simples pupunha. Mãe, Pedro tá batendo punheta no banheiro. O que? Olha lá, Pedro tá tocando no banheiro. Pedro! Tá tocando no banheiro. Então assim, você quer bater num cara que realmente odeia negros e prega supremacia, beleza. Você querer bater num cara só porque ele fez um sinal que todo mundo faz desde antes de Cristo, aí já é outra coisa. Aliás, diga-se de passagem que essa história de dizer que a pessoa é NASA por causa de sinal de mão ou de braço é tão ridículo que numa simples googlada, você vê os principais nomes da esquerda fazendo tanto o perigosíssimo sinal de ok, quanto o proibido gesto com o braço em riste. Ah, careca, mas tem que ver em que contexto esses gestos foram feitos, né? Ah, mas então você está me dizendo que só fazer o gesto em si não prova que a pessoa é NASA? Tem que analisar o contexto em que ela fez o gesto? Então por que você está condenando o Elon Mosca sem nenhuma chance de defesa só porque ele jogou um coraçãozinho figurativo pro público? Se só fazer um gesto já é suficiente para dizer que uma pessoa é NASA, por que todos esses outros também não são NASAs? Porque não é só o gesto, não é, meu amigo? Nem tão pouco o contexto que importa para você, mas sim quem faz o suposto gesto. Se for alguém da esquerda, você não vai achar que ela é NASA. Mas se for alguém da direita, aí sem sombra de dúvida essa pessoa é um NASA de carteirinha. Mas você já parou para pensar que talvez você tenha muito mais em comum com o que o Bigode falava do que quem você tá acusando? Mas o que foi que eu fiz?
Mas antes de entrar nesse tópico, cabe aqui esclarecer uma coisa. A ADL, uma organização que denuncia antissemitismo, já deixou bem claro que não viu nada demais no gesto do Elon Musk. Ou seja, se nem os próprios judeus estão ligando, então é óbvio que seu ataque de perereca é pura paranoia woke esquerdista. E muita gente não sabe, mas o Elon Musk está no espectro autista, o que muitas vezes pode afetar sua desenvoltura corporal e a sua capacidade de entendimento de algumas situações. Então não faz sentido pessoas que apoiam o terrorismo islâmico e a destruição de Israel acusarem um cara que tem uma condição especial e que ainda por cima defende o direito dos judeus de ter uma nação, de ser um NASA. Mano, se a direita atacasse uma pessoa autista da esquerda, o mundo ia acabar. Ai, você não tem empatia? Pessoas autistas precisam de uma maior compreensão por parte das pessoas e pipipipopopó. Mas, como é um autista de direita, aí foda-se, né? Aí é NASA mesmo e todo mundo vomita ódio sem o mínimo pudor. Então, dito isso, agora eu vou entrar na parte onde eu mostro pra você que a esquerda tem muito mais a ver com os NASA do que a direita. E lá vamos nós! Lembrando que eu não estou aqui afirmando que a ideologia NASA é de esquerda e nem tampouco de direita. Os historiadores mais neutros, aqueles que não são militantes políticos travestidos de historiadores, eles vão te dizer que a ideologia NASA ela está na terceira posição. Ou seja, eles têm características tanto de esquerda quanto de direita. A ideologia NASA é um socialismo, um movimento de defesa do trabalhador, ou seja, tinha sim um viés de esquerda, mas ao invés de se focar na união através da classe social, como dizia o marxismo, era da raça e cultura. E também o Bigorda falava muito de tradição e família, o que quase sempre está associado à direita sim. Mas na verdade ele quis agradar gregos e troianos, ele falava um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita e assim o papinho acabava colando em todo mundo. Mas se você pegar os fundamentos da ideologia, você vê que pelo menos hoje, em 2025, a esquerda tem muito mais em comum com o bigodismo do que a direita. Por exemplo, nós falamos sobre a falta de empatia da esquerda com autistas, então vamos ir um pouquinho mais além. Pergunta pro seu amiguinho de esquerda o que ele acha do aborto em caso da mãe descobrir de antemão que o filho tem síndrome de Down. De 10 esquerdistas que você perguntar, eu aposto que 8 ou 9 vão dizer que são a favor de que a mãe aborte, porque é melhor abortar do que fazer uma criança passar por uma vida cheia de restrições e tal. Talvez você mesmo, que não é de esquerda, esteja nesse momento pensando: ah, mas eu também concordo com isso, careca. Ah, eu digo, não concorde, porque isso é um dos pilares da ideologia NASA, o princípio da eugenia. Eugenia é definido como um conjunto de ideias que almeja a melhoria genética dos seres humanos. Sabe o jardineiro que vai podando os galhos mais fracos de uma árvore e deixando os mais fortes para ela crescer mais saudável? Pois é, eugenia é esse princípio aplicado na genética humana. Ou seja, se você impede que pessoas com deficiências ou limitações nasçam, isso em teoria impediria que esses problemas genéticos se espalhassem numa população. Que a síndrome de Down, por exemplo, é uma alteração genética. Se você impede que uma pessoa com Down nasça, naturalmente você está impedindo ela de ter filhos no futuro e, consequentemente, de passar os genes dela para frente. Mas isso é um pensamento lixo, mas lixo da pior espécie. Seu bosta, seu lixo! Ah, seu te pego! Primeiro, porque é de uma arrogância tremenda, ou seja, você acredita tão piamente que você é superior a uma pessoa com Down, que o simples fato dela viver com Down, ou seja, não estar no seu nível intelectual e motor, isso a tornaria uma pessoa incapaz, um ser digno de pena. E você tem literalmente milhões de pessoas vivendo com Down normalmente, sendo muito felizes e se sentindo realizadas. Muito bem, obrigado. E isso não é demagogia da minha parte não, tem pessoas com Down que fazem coisas melhor do que eu e você juntos. Tem pessoas com Down que cantam, você canta bem? Eu não canto. Tem pessoas com Down que atuam, você atua bem? Eu já posso dizer que atuo um pouquinho bem, né? Chefe, eu não vou trabalhar hoje. Uma coisa muito triste aconteceu. O que foi, meu filho? Vocês sacaram só essa interpretação digna de receber um Oscar. Então a ideia de que uma pessoa não deveria nascer porque a capacidade mental dela supostamente não está no nível que você considera normal, pra mim é uma ideia super escrota. Pô, eu lembro que há pouco tempo atrás, a esquerda comemorou que a Islândia praticamente conseguiu erradicar a síndrome de Down. Aí você ia ler as matérias e descobria que eles erradicaram a síndrome de Down porque mais de 95% das crianças com síndrome de Down eram abortadas. Então lembre-se disso quando um esquerdista vier pra cima de você falando sobre Empatia com pessoas com limitações e blá 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 blá. E aí quando você estende essa ideia de abortar pessoas, incluindo pessoas com deficiência física de nascença, motoras ou qualquer outro
seu gênero, você tá falando de eugenia, de higiene social e genética. Mano, eu já vi esquerdista falando que é melhor abortar do que deixar uma criança pobre nascer. E o Bigode era totalmente a favor disso, ele era a favor de aborto para limpar a raça. Sim, você que é a favor de aborto de bebês deficientes, você tem algo em comum com Rita Lee, sim. Mas, obviamente, não é só nisso que as pessoas de esquerda concordam com o bigodinho de pincel, não. Por exemplo, chega pro mesmo amiguinho de esquerda que você perguntou sobre aborto e pergunta o que ele acha sobre liberdade de expressão irrestrita. Ele vai fazer um discurso enorme sobre como opinião pode ser crime, de que pessoas morrem por causa de opinião, de discurso de ódio, que convenhamos que é o negócio mais vazio e subjetivo da face da Terra. O que é o discurso de ódio? É quando alguém fala algo que insufla ódio e violência. Então quando você odeia o Trump, o Elon Musk, ou quando você joga bola com a cabeça do Bolsonaro, isso seria discurso de ódio? Aí é óbvio que não, né? Claro que não. Você acha que eu ia fazer isso? Então a esquerda é sim a favor de calar opiniões, de impedir que pessoas que pensem ao contrário deles tenham o direito de falar. A mesma pessoa que se diz contra a ditadura brasileira, que impedia cantores de se expressar, de expressar críticas ao governo militar, é a mesma pessoa que defende o Maduro prender a candidata de oposição. É a mesma pessoa que comemora comediante ser preso ou impedido de fazer show porque é de direita. E também é a mesma pessoa que tá lambendo o saco de juízes que mandam te prender se você fala mal deles. E todo mundo sabe que o partido NASA cerceava e impedia outros partidos de criticarem eles. Todo mundo tá cansado de saber que o Bigode tinha uma milícia especializada em dar porrada e calar quem expressasse ideias contrárias aos NASA, e na Itália de Mussolini existia uma milícia chamada os Camisas Negras, cuja função era a mesma. Aí na direita você tem algum grupo desses? Pelo menos aqui no Brasil ou nos Estados Unidos eu nunca ouvi falar. Mas e a esquerda? Sim, os Antifa. Eles se dizem antifascistas, mas na verdade eles são uma milícia terrorista que se une para agredir e cercear violentamente manifestações que eles consideram fascistas. E obviamente o critério para acharem isso é ser apenas uma manifestação de direita e ponto final. Antifa is any group that's willing to stand up against fascists by any means necessary. By any means necessary, they say, can mean outing a white nationalist at their work or to their neighbors. Or, as we've seen recently, violence, fires, property damage, hand-to-hand combat at protests across the country. A direita é fundamentalmente a favor de liberdade de expressão. A esquerda que é contra as pessoas terem a liberdade de falar o que quiserem. Lembrando que liberdade de expressão é diferente de não haver consequências para o que as pessoas falarem. Uma coisa é a pessoa falar algo e ela poder ser processada por calúnia, difamação ou até apologia à NASA, por exemplo. Outra coisa é você impedir que pessoas possam dar opiniões contrárias ao que você acha correto. Toda forma de punição nesse sentido tem que ser após uma fala que é judicialmente criminosa, não antes. Você punir pessoas por falas que não são crimes, ou por você achar que podem vir a influenciar alguém a cometer um crime, isso é algo saído de Minority Report, ou seja, ditadura. Dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Outro ponto muito forte de similaridade entre os nazis e a esquerda é no que se refere a armamento civil. Toda forma de fascismo funciona desarmando a população e concentrando o poder bélico na mão do Estado. O Bigode fez isso, Mussolini fez isso, Hirohito no Japão fez isso. A direita é a favor da população se armar, justamente porque uma população armada é a melhor forma de se lutar contra um Estado tirânico. A esquerda, adivinha só, é radicalmente contra o armamento da população. É claro. Ah, mas o PCO, mano, PCO é pinto em briga de águia, PCO é café com leite, PCO é aquele teu irmãozinho menor que você deixa o controle desplugado do videogame pra ele achar que tá jogando. A esquerda mundial é em peso contra o armamento civil, isso não tem como negar. Mas é óbvio que a maior similaridade, a que tem tornado tão ridícula essa falsa revolta contra os nazis por parte da esquerda, é o fato de que, assim como o Bigode, quase todo esquerdista também apoia a violência contra pessoas de origem judaica. Veja bem, tem um grupinho na direita que tem posições antissemitas sim.
Eles acreditam que existe uma elite de pessoas que domina os bancos, a mídia e Hollywood e que são todos dessa etnia. Tem sim, eu não vou mentir pra você. Aliás, é só você procurar aí nos comentários que já aparece um ou outro falando isso aí. Mas, como eu já disse em vídeos anteriores, mesmo que isso seja verdade, o que eu não estou afirmando que é, mas mesmo que isso seja verdade, isso é bem diferente de pregar a erradicação e a destruição de um país inteiro, de um povo inteiro. E pasmem, com o acirramento das guerras entre Israel e as organizações terroristas que cercam esse país, ficou evidente que uma enorme parte da esquerda está sim contra Israel e a favor de terroristas. Inclusive tem gente em manifestações pró-Palestina assumindo posições NASA descaradamente. Então qual é a porra do sentido de dizer que um cara que defende Israel é NASA e uma pessoa que odeia Israel e quer a morte de quem vive lá é anti-NASA? Não sei. Ah, careca, mas a direita defende Israel, mas é contra outras minorias como negros e LGBT, assim como o Bigode era. Isso, meu amigo, é mentira e você sabe muito bem disso. Mentira! A maior prova disso é que tá cheio de gays e negros na direita, inclusive em posições de destaque na mídia. E você hipócritazinho de esquerda que se diz defensor das minorias, é o primeiro a xingar a Jojo Todinho porque ela se declarou de direita, a fazer coro pro racismo do Ciro Gomes quando ele chamou o Fernando Holliday de Capitão do Mato e foi processado e perdeu por isso. Se fodeu! A perseguir o Clodovil porque ele era contra a parada gay e muitos outros, como Pavinato, Smith Reis, etc. Então você não defende minorias, você defende minorias contanto que elas sejam de esquerda. Caso contrário, você persegue elas. E o mais bizarro, o mais sem sentido de tudo, é que entre Israel, que é o país mais tolerante do Oriente Médio, que tem parada gay, mano, Israel tem parada gay. Entre Israel e países como o Irã ou Síria, onde as relações homossexuais são crime, o defensor das minorias fica do lado de quem? De quem? De terrorista que mata homossexual. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Então sim, você de esquerda, que é contra Israel, você além de estar cagando e andando para as minorias, você também mascara seu antissemitismo sob o nome menos feio, o antisionismo. Sionismo, de modo resumido, seria uma ideologia de expansão de Israel, tomando outros territórios além dos que originalmente eram deles. Então a esquerda finge que é contra Israel porque eles acham errado que Israel se expanda além da conta. Mas porra, isso é totalmente diferente de pregar violência, ódio contra um país inteiro. Quando você queima a bandeira do único país judeu do mundo, você está sim sendo NASA, cara. Sim, você está. Seu puto desgraçado! Rala daqui, seu frango merda! É igual um cara que não gosta de negro falar: não, eu não sou racista, eu sou anti-africanista. Porra, mano, isso não cola, né? Contigo é a mesma coisa. E por enquanto é isso. Carequinha vai puxar o carro hoje e deixar o pau comer solto aí nos comentários. E aí tu dá uma força, não somente deixando o like, comentando, mas compartilhando esse vídeo bem naqueles grupos de esquerdistas super militantes mesmo, porque eu quero mais é que eles venham aqui chiar mesmo. Porque canal polêmico assim como o meu é igual massa de pão, só cresce na base da porrada mesmo. No mais, beijo nas crianças e tchau!